Olá, vivam. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos aqui fazer um bolo que, digamos, na zona centro do país é o bolo de famílias, é o bolo que se faz. Há quem lhe chame o bolo dos ricos, há quem lhe chame o bolo dos pobres. Enfim, chamemos-lhe o bolo de toda a gente, mas tratemos-o pelo nome, que é o bolo negro ou bolo escuro para uns. Vamos lá ver. Então, temos aqui, para esse bolo negro, temos aqui 300 gramas de açúcar amarelo peneirado e 150 gramas de margarina ou de manteiga. Temos aqui 3 ovos, conforme eu já recomendei aqui várias vezes, devem ser partidos um a um antes de começar o serviço, porque pode aparecer um ovo estragado e depois vai complicar tudo. 2,5 litros de leite, 300 gramas de farinha, tanto de farinha como de açúcar amarelo. E não se esqueçam, eu volto a repetir, o açúcar amarelo é peneirado. 1 colher de sopa de bicarbonato de soda. Não se esqueçam, quando comprarem o bicarbonato de soda, digam sempre que é para usos culinários, pode haver qualquer alteração, isto. Todo cuidado é sempre pouco. 1 colher de chá de canela, mas se em casa gostam muito de canela, podem pôr 2 colheres. Temos aqui 150 gramas de miolo de nozes picadinhas, algumas quase moídas, outras picadinhas, e temos aqui 150 gramas de passas de Corinto, que também tem aqui. As passas de Corinto diferem das sultanas, que as de Corinto são escuras e têm uma grainhazinha pequenina, e a sultana não tem grainha e são mais claras, são mais rosadas. E temos aqui uma forma, pode utilizar qualquer tipo de forma de bolo, pode usar forma tipo bolo inglês ou forma de bolos, com chaminé, como se costuma chamar, que primeiro é untada com margarina ou manteiga, forrada no fundo, só no fundo com papel vegetal, isto é fácil, põe em cima de um papel, desenham com uma esferográfica ou com um lápis, cortam com uma tesoura, metem-lhe o fundo, colam no fundo com margarina e voltam a untar por cima. E depois polvilham com farinha. Feito isto, põe aqui ao lado. Esta margarina com açúcar podem amassar com a mão, embora não seja muito recomendável, mas eu prefiro, para não ficar envergonhado, prefiro fazer com a máquina. Assim. Para ajudar, eu vou-lhe deitar já um ovo, está bem? Assim. Devem amassar até que o açúcar e a margarina fiquem em creme. Depois de estar em creme, juntou-lhe os ovos, eu já lhe juntei um que foi para ajudar, porque a margarina, a manteiga e o açúcar estava a ficar granulada, juntei-lhe para fazer para ficar tudo em massa. Como vêem, está em creme. Agora, continuando a trabalhar, juntamos os ovos um a um. Nunca é demais recomendar que os ovos devem ser partidos previamente, deitados aqui já partidos. Suponham que estavam a partir e deitar para aqui. Suponham que aparece um ovo estragado. Pode acontecer. E vão estragar o leite, vão estragar o açúcar, vão estragar a margarina, vão estragar e os ovos que já lá estiverem, não é? E às vezes, por azar, isto acontece sempre, é o último. Por conseguinte, é esse o motivo que devem ser partidos um de cada vez. Ora bom, agora depois de estar aqui já amassado, junta-se o leite. Ora, esta máquina agora já não nos faz falta nenhuma, que agora vamos trabalhar com a colher de pau. A farinha podemos juntá-la de uma vez só. A farinha e o bicarbonato de soda. O bicarbonato de soda tem a vantagem de substituir o fermento em pó e de tornar o bolo mais escuro. Juntamente com a farinha podemos deitar a canela, as nozes e as passas. Podemos juntar tudo, mas convém agora não mexer com as varas, dado que tem pedaços mais granulados,
Portanto, agora mexemos com a colher de pau, ou então aí em casa poderão mexer com a mão, pois com certeza vão ter as mãos impecavelmente limpas. É um bolo muito fácil de preparar, aliás, como todos os bolos populares portugueses são fáceis de preparar. Toda a nossa doçaria, de um modo geral, se forem ver, tem sempre um cunho de simplicidade, cujo caminho é fácil de encontrar. A massa fica mais ou menos assim. Como veem, a forma, como já recomendei, está untada com margarina, forrada com papel vegetal, voltada a untar e polvilhada com farinha. Este papel poderá não fazer falta, que a maior parte das receitas dizem apenas para untar e polvilhar, mas é sempre uma segurança. Porque depois, para desenformar, eu já vou explicar depois a seguir. Ora, a tigela, a malga, a taça, agora vai ficar de costas para vocês, mas também é só para raspar o resto. Bom, não se esqueçam de raspar bem raspadinho até ao fim. Eu aqui é que não estou agora com esse trabalho. Agora, metem a cozer em forno pré-aquecido, 160 graus, aproximadamente. É sempre ingrato quando nós dizemos, e pretendemos até dar com cunho de certeza, portanto, a temperatura do forno, porque, como já referi aqui algumas vezes, depois vão ali, abrem a porta do forno e se o forno for de convecção, ou mesmo que não seja, o calor sai todo e baixa. Por conseguinte, vamos-lhe pôr um pouquinho a mais e depois deitar atenção. Se começar a corar, ou reduzem o calor do forno ou metem-lhe um papelzinho vegetal por cima. Agora, não se esqueçam, forno pré-aquecido a cerca de 160 graus. Mas se for um forno bom até que possam evitar de perder o calor, 150 graus é o ideal. E está ali cerca de 1 hora. Não se esqueçam de, no fim, verificar com aquele palitozinho, com aquele... Leva 1 hora a cozer, evidentemente que eu já tenho aqui outro preparado. Aquela receita é este bolo que faz. Depois, com uma faquinha pequenina, vou até exemplificar. Quando sair do forno, retiram, deixam arrefecer. Quando lhe puderem pôr as mãos, então, faquinha pequenina, descolam aqui em volta. Assim, e não se esqueçam de escolar aqui também. Ao meio. Se já estiver frio, às vezes pode ser necessário introduzir a base da forma em água quente. Para quê? Porque a manteiga já prendeu, já solidificou um pouco e torna mais difícil de prender. Torna mais difícil de soltar, perdão. Agora, para soltar, é só isto. E cá está o tal papel, que não dá muito trabalho. Não o guardem para outras vezes, que depois cheira a ranço. Estando muito tempo em casa. Agora a mesa está limpa. Agora vou também mostrar como é que ele ficou por dentro. Eu tenho aqui já o prato para colocar o bolo. Prato de vidro, normalmente conhecido também por prato de serviço. É assim que o bolo fica por dentro. Cá estão as passazinhas todas. Mas, para segurança, se quiserem, podem polvilhar as passas com farinha, isto é, pôr num prato, deitar-lhe um pouco de farinha, mexê-las e depois tirá-las e juntá-las no bolo. Eu julgo que vai ser muito simples fazer este bolo em casa. Eu é que não podia passar sem apresentar aqui um bolo destes. Aliás, já tenho apresentado outros, mas este é um daqueles que eu apresento com muito gosto. Bolo bonito. Tem um aroma, um cheirinho agradável, aquele cheirinho da canela, das passas, daquilo tudo. Não lhe metam vinho do Porto, nem nada. Há vinho do Porto para outras coisas, para outros bolos, mas menos para este. E vai-lhe sair bem, com certeza. Eu espero isso e ficarei satisfeito ao saber disso. Hein? Pronto, aqui tem o bolo negro, conhecido também por bolo de família, ou por bolo dos ricos, ou bolo dos pobres, como queiram. Espero que tenham sucesso com as vossas receitas, que tenham compreendido esta explicação que eu procurei que fosse o mais esclarecedora possível. E até ao próximo programa. Depois despeço-me.